Amém? Aplauda o Rei da Glória. Glória a Deus. Eu creio que tirar a máscara aqui fica mais à vontade para falar, para respirar, em nome de Jesus. Eu estou longe dos amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Mas a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Alguns ficaram com frio, ficaram em casa, mas não foi o seu caso. Graças a Deus por você estar aqui. Aplauda ao Senhor por isso. Aleluia. Irmã Rosiane está ali. Graça e paz, irmã Rosiane. Amém? Conosco também, irmã Almira está ali. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique à vontade, em nome de Jesus. Mesmo com o número hoje um pouco menor, mas estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, buscando ao Senhor neste último dia de conferência, e cremos que o Senhor tem nos levado, aprofundado o nosso conhecimento. Amém? Eu quero pedir a você que fique de pé a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Eu creio que muitos aqui já sabem o lema do bom cristão. Quantos aqui conhecem o lema do bom cristão? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, levante a sua Bíblia, levante a sua Bíblia. Quem conhece? Conhece Lorena? O Sam não conhece, vai conhecer agora. Amém? O lema do bom cristão diz: o bom cristão tem a Bíblia na mão. Aleluia. Mais uma vez, o bom cristão tem a Bíblia na mão, na mente e no coração. Filipenses capítulo 1. Eu quero ler o versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz: portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que desta forma, quer eu vá e vos veja, que tão somente ouça a vosso respeito na minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Amém? Vou repetir esse versículo. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que desta forma, quer eu vá e vos veja, que tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Amém? Amém. Paizinho de misericórdia, diante do Senhor nós aqui estamos, e diante do teu povo, do povo do Senhor, para falar a palavra do Senhor, em nome do Senhor. Por isso pesa sobre nós esta responsabilidade. Por isso dai-nos graça, para aquilo que falarmos venha a ser do Senhor e não de nós mesmos. Por isso o Senhor nos conduz neste momento, e pedimos que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar um instante. Amados, aqui você tem visto atrás de mim essas 3 palavras. Na verdade, isso tem sido fruto de nós buscarmos ao Senhor. Desde o ano passado, final do ano passado, começamos a orar e a buscar o Senhor, diante do contexto que a igreja vem vivendo, tanto no sentido, no contexto religioso, quanto no contexto mesmo de mundo, mesmo no meio da sociedade. Vamos orar, buscar o Senhor. Senhor, qual a palavra para a igreja? E sabemos que
A cada dia que temos vivido, são dias difíceis, são dias trabalhosos, dias de lutas, alguns de incertezas. Estávamos buscando ao Senhor. Senhor, qual a palavra para a igreja? O que o Senhor tem para falar à igreja? E sabíamos no nosso coração que deveríamos colocar diante do Senhor, a fim de ouvi-lo, a fim de que saber dele, o que ele quer para a igreja, a fim até de preparar a igreja para este tempo que estamos vivendo. E o Senhor nos dá claramente nesse texto que acabamos de ler, essas 3 máximas que estamos esboçando nesta conferência e que queremos falar no decorrer do ano. Esse texto diz que devemos nos portar como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Isso fala da nossa identidade. Viver de modo digno do Evangelho. Nossa identidade cristã, nossa identidade como servos do Senhor, nossa identidade como filhos de Deus. Por isso temos trabalhado, porque nesse tempo do fim, muita confusão, muita coisa chegando a informações, conhecimento, e se nós não tivermos claro em nós a nossa identidade, vamos estar apontando para tudo quanto é lado, sem saber para onde ir. E veja que o mesmo texto, o apóstolo Paulo fala à igreja, de que quer ele esteja presente ou ausente, ele ouça a respeito daquela igreja, que aquela igreja permaneça unida no mesmo Espírito, porque sabemos que diante de lutas e adversidade, vai ser preciso e necessário a unidade da igreja, a fim de que ela prevaleça diante de muitas situações e circunstâncias. E veja que o texto prossegue dizendo, além desta identidade, me portar de maneira digna do Evangelho, viver à altura do chamado do Senhor para nossas vidas, preciso viver em unidade, no mesmo Espírito, como igreja do Senhor. E logo depois ele fala que esta unidade, essa identidade, esta unidade é para que juntos possamos defender aquilo que nós cremos, e isso fala da nossa fidelidade. Quando ele fala aqui, combatendo juntos, unânimes em prol da fé evangélica. É momento de nós levarmos a igreja a entender que ela foi chamada para defender o que crê. E preste atenção, que nós vamos precisar de coragem para defendermos aquilo que cremos. Quando ele fala defender a fé evangélica, ele está falando de um conjunto de valores, de crenças que abraçamos, que aceitamos como verdades para nossas vidas, a fim de defendê-las, porque nisso está a nossa vida e o nosso destino. E é por isso que temos esboçado sobre esses assuntos que você vê atrás de mim aqui. Não é porque achamos isso bonito, poético, não, mas é porque o Senhor está preparando a igreja para esses dias. Amém? Tanto que de sábado para cá temos esboçado estes assuntos, e hoje eu quero voltar ao assunto identidade, falar mais uma vez sobre identidade, só que desta vez falar sobre identidade denominacional. Quem nós somos como igreja? Já há alguns anos, uns 2 anos mais ou menos, que temos percebido a importância disso, e até mesmo no meio dos batistas nacionais, em todo o Brasil, eu escuto notícia
e escuto preocupação de pastores de buscar a sua identidade. Muitos de nós avançamos como igreja no Brasil, e a diversidade de igrejas e denominações. Eu me lembro que em 2019, em Foz do Iguaçu, estava com alguns pastores na nossa reunião da convenção, e sentando com um pastor lá do sul, outro do norte, ali na reunião, estávamos numa mesa, uma conversa informal, e aquilo que eu já via aqui como necessidade de falarmos da nossa identidade. Cleito bem sabe disso, de conversas que nós tivemos, até mesmo quando se falava de trazer pregador de fora, coisa assim. Eu disse, nós precisamos afirmar, porque muitas vezes estamos atirando para tudo quanto é lado e não sabemos para onde atiramos. E sentado com aqueles pastores naquela ocasião, eu aqui já buscando e achando que era só uma preocupação nossa local, para surpresa minha, vários pastores falando a mesma coisa. Precisamos resgatar a nossa identidade batista nacional. E como eu fiquei alegre, como eu fiquei contente em saber daquilo, porque eu estava percebendo que há um mover no nosso meio para resgatar estes valores. Tanto que nós temos falado nesses últimos anos sobre isso. Identidade denominacional. E o que é identidade? Identidade fala daquilo que nós somos, quem eu sou, aquilo que é nato, que é inerente, que é próprio da pessoa, que faz parte de você, que faz parte de mim desde o nascimento. Sabe, identidade fala de um conjunto de qualidades e características particulares que tornam possível a identificação ou o reconhecimento de alguém ou de algo. Identidade fala de um comprovante de que alguém é a pessoa que afirma ser. Sabe, identidade fala da percepção que temos de nós mesmos. Por isso precisamos disso, do valor próprio, do entendimento, da clareza, da percepção que nós temos de nós mesmos. E talvez você pode perguntar, por que estudar isso? Para que estudar isso? Quais as razões de se gastar tempo pensando, estudando, conhecendo sobre isso? Primeiro, para gerar segurança e credibilidade no meio de variedade de igrejas, denominações e religiões. Nos assegurar de que aonde nós estamos, nos assegurar de que Deus está no nosso meio. Precisamos entender isso. Há tanta gente se levantando em nome de Deus e falando em nome de Deus, fazendo coisas absurdas em nome de Deus. E às vezes olhos de alguns brilham e ficamos, parece que, jogados para um lado e para o outro. Será que lá está certo? Será que aqui está errado? Será que lá é melhor e aqui Deus não está, Deus está lá? Por nós não conhecermos a nossa identidade, acaba gerando insegurança no meio dos nossos próprios irmãos. Será que de fato eu estou numa igreja que serve a Deus? Será que eu estou mesmo no meio de um povo que agrada ao Senhor? Será que eu estou no meio desta igreja que de fato é base sólida para a minha fé, para a minha convicção, confiança? Ou eu estou aqui sendo enganado? Será que eu não estou enganado
nacionais, tem crentes que às vezes sofrem ataques satânicos na mente, e isso leva eles às vezes a se tornarem infrutíferos dentro da própria igreja. Daí o motivo, gerar essa segurança e credibilidade. Segundo, para não perdermos de vista os propósitos de Deus para nós, porque se nós não sabermos quem somos, se fomos ou não levantados pelo Senhor, fica muito fácil de eu adotar qualquer outra prática, e às vezes ficamos atirando para tudo quanto é lado sem acertar alvo nenhum. Fica muito fácil, muito vulnerável. Qualquer pessoa diz: olha lá naquela igreja, assim, aquela prática, assim, eu queria que funcionasse aqui. Olha naquela denominação, naquela igreja, funciona assim. E por que aqui não funciona? Tem que funcionar aqui. Porque isso acontece quando não se tem identidade firmada, clara. Lembro-me, ano passado, quando o pastor Luiz Augusto esteve aqui, eu muito bem ilustrado por ele, tentando colocar aqui a identidade, lembra? Foi Pedro e Samanta, que ele trocou o nome, deu outro nome para eles, e eu achei interessante, ele achou interessante a atitude de Samanta, que não aceitou. Não, eu não sou Rita, eu sou Samanta. Pedro disse logo: não, pode ser Paulo. Mas irmãos, torna muito vulnerável qualquer um chegar com qualquer discurso e colocar para você, e aí você abraça, você adota, porque você não sabe quem você é, você não valoriza quem você é. Daí a necessidade disso, porque é fácil adotar qualquer coisa quando não se sabe quem é e para onde vai. Nós não podemos ser assim. Em terceiro lugar, por que estudar, por que entender, por que buscar conhecer a sua identidade denominacional? É para valorizarmos a nós mesmos diante ou mediante o que Deus tem feito e fará no presente e no futuro. Amém? É necessário, e para isso é necessário conhecermos a nossa história, encarar o que Deus fez no passado no meio dos batistas nacionais e do que Ele ainda quer fazer, e Ele vai fazer. Aleluias. Então, por estas razões, nós precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos nos conhecer. E aí eu quero falar nesta noite, não sei se vou ter tempo para tudo, para falar de pilares na formação da identidade denominacional. Pilares na formação da identidade. Pode ser identidade pessoal, identidade de uma corporação, de uma instituição. Quais os pilares que formam a identidade de alguém, ou de uma instituição, ou de uma organização? No caso, esses pilares nós vamos trazer para o contexto nosso, denominacional, batista nacional. E são praticamente 3 pilares que queremos conversar hoje, que trabalha a formação da identidade, quer seja ela pessoal,
quer seja ela institucional, quer seja de uma empresa, quer seja de uma corporação, só que o nosso contexto estamos direcionando para a igreja. Primeiro pilar: origem, história. Esse é o primeiro pilar. Lembra que Mongleite falou da nossa identidade cristã? Você só vai descobrir a sua identidade quando descobrir a sua origem. E a nossa origem é Jesus Cristo de Nazaré. Quer entender a tua identidade cristã? Tem que olhar para Cristo, é sua origem. Então, para entendermos a nossa identidade como denominação, temos que conhecer a nossa história, a nossa origem. Você conhece a sua origem? Você conhece a sua história? Então, primeiro pilar: origem, história, né? Origem, história. Segundo pilar: seus valores, crenças e princípios. Em que se acredita? Valores, princípios, crenças. O que é valorizado como estilo de vida, como crença? Estão entendendo? Terceiro pilar: práticas, costumes, características peculiares do seu comportamento. Presta atenção a esses três pilares: origens, valores, princípios e crenças, que é o segundo princípio, que é o segundo pilar. E o terceiro, suas práticas. Aquilo que é crido, aquilo que é aceitado como verdade, aceito como verdade, vai se tornar prática. E como é que isso é praticado? Como é que esses valores são vistos na prática? Quais os costumes, quais as práticas que vão caracterizar aquela pessoa? Vocês estão entendendo? Então esses três pilares. Não tenho como esgotar todo o assunto. Isso até para que eu e você estudemos mais ainda, você estude mais ainda. Mas queremos passar por esses pilares, para que nós possamos entender de maneira clara a nossa identidade. Porque a identidade de alguém é formada nesses três pilares. Estão entendendo? Quando estão entendendo, digo amém. Primeiro pilar: origem, história. Você conhece a sua história? Outra coisa, amados, antes de entrar nos detalhes, eu quero que você já fique pensando. Para você conhecer essa questão de identidade denominacional, de igreja, está falando denominação, igreja, algo que denomina uma igreja específica, denominacional. Preste atenção aqui, ó, esse exercício aqui para você pensar. Lá para o fim eu vou te dar a resposta dos batistas nacionais, mas eu pergunto para você: o que te vem à mente? Presta atenção. Qual a primeira coisa que te vem à mente? Isso aqui para você é um exercício para você rapidinho saber identificar quem é quem. O que te vem à mente quando você ouve a expressão ou a palavra Igreja Universal do Reino de Deus? Não precisa responder, mas o que te vem à mente? Por aí você já começa a identificar. O que te vem à mente? Qual a primeira coisa que te vem à mente? Você ouve assim: Igreja Mundial do Poder de Deus. Você já sabe, é característica daquela igreja, é a identidade deles. Qual a primeira coisa que te vem à mente quando você ouve Igreja Internacional da Graça de Deus? Não precisa responder para mim, só para a tua consciência. Eu estou te fazendo um exercício, por aí você já identifica. Agora eu te pergunto, principalmente você daqui: o que te vem à mente quando você ouve
ouve a expressão Igreja Batista Nacional de Pinheiro, será que nós nos conhecemos? Será que você se conhece? Quando você numa conversa informal, alguém cita Igreja Batista Nacional, e de forma mais específica, Igreja Batista Nacional de Pinheiro, qual a primeira coisa que te vem à mente? Aquilo que foi mais forte, aquilo que vai estar identificando. Aí você vai ver que essa questão de identificação, de identidade, tem a ver com a ênfase que é dada, tanto na sua questão de origem, da sua questão de valores, como na sua questão de práticas, que vai estar determinando a identidade de cada um. Vocês estão entendendo? Amém? Então já vai pensando aí, o que te vem à mente quando você ouve Igreja Batista Nacional de Pinheiro? Tem alguns irmãos que quando fazem assim, Igreja Batista Nacional, já abre um sorriso. Oh, aleluia, que ele sabe. Às vezes não sabe expressar em palavras, mas ele sabe o que é. Não é verdade? Amém? Estou entendendo? Então, amados, a primeira coisa que nós precisamos conhecer é a nossa história. Nós, como batistas nacionais, nascemos da necessidade de uma igreja avivada. Uma igreja batista, sim, mas uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Sabe, a nossa história fala de homens e mulheres que ansiavam por uma igreja cheia do poder do Espírito. Homens e mulheres que aguentaram lutas intensas para termos liberdade no Espírito como igreja. Precisamos conhecer isso, porque nascemos na necessidade de uma igreja que ansiava ter uma vida livre no Espírito, de uma igreja que ansiava servir ao Senhor com fervor, não naquela monotonia, naquele radicalismo frio, de um culto frio, apático, mas de um culto vivo, onde a presença do Senhor tinha liberdade para se manifestar. Foi daí que nascemos, de uma igreja que via a necessidade de se levar uma vida santa, reta, comprometida com o Senhor, e que sabia que para isso precisava da presença, do poder, do manifestar do Espírito Santo na igreja, para avivá-la, para trazer vida, para tirar a mornidão, para tirar a frieza, para tirar a vida de pecado, para levantá-la como igreja atuante na terra em seu testemunho vivo. E quando começamos a estudar isso começa a nortear todo o futuro, porque foi aí a nossa origem. E a gente observa hoje, por isso a necessidade de alguns pastores falar de voltar à sua identidade, porque embora alguns anos atrás foram avivadas, parece que precisam de um novo reavivamento. Vidas que eram tocadas pelo poder do Senhor, que tinham alegria em viver para Deus, uma vida mais intensa, não viviam por causa de uma obrigação religiosa ou uma tradição religiosa, mas havia um amor por Deus, havia um amor pela obra do Senhor, havia uma intensidade de viver uma vida santa e reta diante do Senhor, com ousadia e coragem para pregar a palavra de Deus.
isso há mais de 30 anos, quando eu me converti. O versículo mais conhecido na boca dos batistas nacionais, Atos 1:8: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Meu Deus, quantas mensagens ouvi, quantas pregações, só nesse versículo. Eles viam a necessidade, eles tinham descoberto na vida experimental deles que o batismo no Espírito Santo era uma experiência subsequente à experiência da salvação, porque até então eles achavam que batismo no Espírito Santo e conversão era a mesma coisa. Mas eles começaram a experimentar uma vida cheia, uma vida iluminada. Mudou a vida de oração de alguns irmãos. Houve alegria, houve vida, entusiasmo para viver de modo intenso para Deus, pela busca da presença do Espírito do Senhor. Se falava sobre batismo no Espírito Santo, os crentes eram levados a serem cheios do Espírito. Eles desejavam, eles ansiavam. É claro que nunca abandonaram a importância, a necessidade de buscar o conhecimento pela razão, mas sabia que isto não era suficiente para a vida cristã. Por que muitos hoje, eu tenho conversado com alguns pastores, estava alguns meses em uma reunião dos nossos pastores, da nossa diretoria da convenção lá na cidade de Lima Campos, e estávamos conversando daqueles cultos. Claro que eu não sou saudosista, mas estávamos conversando sobre alguns cultos que a gente via assim, o liberar de Deus. E eu perguntava para um deles, isso que foi que aconteceu? Que às vezes nós não temos visto isso, e aquilo parece que era tão fácil, aquilo parece que era tão assim, palpável. Hoje parece que uma guerra, uma luta para o manifestar de Deus. Eu me lembro de uma reunião, estava ainda adolescente, eu reunido com alguns adolescentes, numa reunião de oração, no culto de terça, e eu me lembro que o pastor separava assim por faixa etária, adolescente para cá, senhores para lá, crianças para lá, todo mundo sua faixa etária para orar. E a igreja tinha algumas dependências, e que às vezes era liberado no meio do culto para grupos se reunirem nessas dependências, às vezes até fora do templo, mas as dependências ainda de todo o edifício da igreja. E eu me lembro de uma reunião aonde um adolescente, hoje pastor Charles, pastor na Batista Nacional da igreja de São Domingos, parece que é São Domingos, e ele conduzindo aquela reunião de oração, chegou e disse: quem aqui ainda não é batizado no Espírito Santo? Só adolescente. Aí uns se levantavam a mão, se ajoelha aqui. Eu se ajoelhava. Ele disse: vocês querem batismo no Espírito Santo? Queremos. Peça. Eles pediram. E o grupo começou a orar. Mas o grupo começou a orar lá, eles dispararam, batizaram no Espírito Santo, falando em línguas. Era um negócio assim simples, era um negócio assim, sem muita mão do homem, não tinha muita, mas era Deus ali. Nós nascemos deste fogo, nós nascemos da necessidade de uma igreja viva, que era apaixonada por oração, por clamor, por humilhação.
eu estou falando até de algumas práticas que a gente vai falar lá quando falarmos de práticas, mas tudo tem a ver com a nossa origem. Aí podemos citar algumas pessoas. Rosalia Pleibe, uma missionária vindo dos Estados Unidos, ela gestante, no dia que ela estava dando à luz, o marido morreu. Vieram como missionários dos Estados Unidos, e antes do marido falecer, mandou dizer a ela: faça o seu trabalho e o meu. E ela que permaneceu amando a nossa pátria, orando pelos batistas, e muitos anos orando para que Deus avivasse os batistas. E como Deus usou aquela mulher, ela muito querida no meio da juventude batista naquela época, incendiou corações de jovens a buscar ao Senhor com intensidade. E ela chegou a pregar para um pastor batista tradicionalzão, José Rego do Nascimento, orando. Lá o homem foi batizado do Espírito Santo. Houve uma mudança tremenda no ministério daquele pastor. Vidas começaram a se converter. A igreja começou a experimentar um novo nível espiritual, de vida, de força, de santidade, de compromisso, de testemunho. E a coisa começa com uma centelha, vai se alastrando. Centelha é uma fagulha, um pouquinho de fogo, e a coisa vai incendiando. Depois alcança outro pastor chamado Ernesto Nini, e ele começou a estudar e a questionar esse negócio de batismo no Espírito Santo. Batistão ele, aquele batista roxo. E ele conta que Deus pediu dele algumas coisas que tinha como ídolos no coração dele: a direção do seminário, uma biblioteca imensa, e eu não me lembro outra coisa que Deus pediu a ele. E quando ele começou, ele conta isso nos seus livros, quando ele começou no seu gabinete, orando sozinho, a entregar a família também, né? Que ele idolatrava a família. Então essas três coisas: família, a sua biblioteca e o seminário do qual ele era diretor. E isso era como ídolos no coração dele, ele como pastor. E quando ele no gabinete orando, buscando, estudando as escrituras para buscar essa questão de batismo no Espírito Santo que estava começando a se alastrar, Deus fala a ele: entrega. E a voz veio: entrega. E ali ele pergunta: o que, Senhor, entregar? E aí o Senhor foi citando essas coisas: família. Ele resolveu entregar. E depois veio a voz: entrega. Ele disse: o que, Senhor? A biblioteca, os livros. E ele: entrega, Senhor. Entrega. O que, Senhor? A direção do seminário. Ele disse: eu entrego, Senhor. Ele disse, quando ele terminou de dizer a última coisa, ele disse que veio algo sobre ele que ele não sabe explicar, que o jogou no chão, um poder tremendo sobre a sua vida. E ele conta que depois daquela experiência houve um amor tão intenso por Jesus. Parece que todas as outras coisas perderam sentido para ele, a não ser fazer a vontade de Deus. O amor intenso pelo Senhor, pela sua obra, um desejo renovado de viver uma vida santa e reta diante do Senhor. É isso que o Espírito Santo faz. E nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos ansiar isso no nosso meio.
Nós nascemos acreditando que os dons espirituais, como estão na Bíblia, são presente para a igreja hoje, não somente para os dias dos apóstolos, mas que são reais para ser desfrutado pela igreja da atualidade. E nisto foi levando esses pastores, estas igrejas, características peculiares. Os cultos passaram a ser mais avivados, não aquela coisa monótona, não aquela coisa fria, mas aquela coisa dinâmica, aquela coisa onde dava liberdade ao Espírito, a fim de que cada crente pudesse se expressar com liberdade em seu culto, em sua adoração, em sua vida com Deus. Por aí você já começa a perceber características nossas. Nós nascemos daí. É interessante notar que essas características, às vezes a gente ouve pessoas que aqui viveram alguns anos e foram para São Luís, a gente já ouviu várias vezes, pessoas que quando vêm de férias ou vêm num feriado, diz: pastor, às vezes a gente encontra uma igreja, quer procurar uma igreja de São Luís como essa aqui, é difícil a gente encontrar. Eles dizem, eles testemunham isso. A gente procura, pastor, a gente quer encontrar, não encontra isso. Tem alguma coisa aqui que lá a gente não tem encontrado. Aí você percebe aí o valor de se estudar a nossa identidade. Eu poderia falar muito mais a nossa história. Outro dia a gente foi deixar, quando? Foi ontem? Ontem a gente foi deixar Abner em casa, o irmão. Aí estava lá o som do carro tocando, várias faixas de música. Entrou lá, qual música? Obra Santa do Espírito. Aí eu fui contar para os meninos, para Isaías e Isabel, a história desta música. Porque no momento deste, eu quero que você volte a história aí. No momento como este de avivamento no meio da igreja, no meio dos batistas no Brasil, isso lá no final da década de 50, e olha que o Espírito Santo não soprou só no meio dos batistas, soprou no meio dos presbiterianos, soprou no meio dos congregacionais, soprou no meio de muitas igrejas que eram tidas naquela época como tradicionais. Mas mesmo em meio a este mover que Deus estava realizando no Brasil, muita gente desacreditou e combateu esse movimento. Então eram situações também difíceis, porque no meio da denominação onde Deus começou a renovar pastores, igrejas, várias pessoas, no mesmo meio dessa denominação, pessoas começaram a combater, dizer que isso não era de Deus e tentar desacreditar, e foi aquela guerra. E num certo momento, pastor Rosivaldo de Araújo, pastor em Recife, já também no movimento de renovação espiritual, que o nome tomou naquela época de movimento de renovação espiritual, antes de serem batismos nacionais, o nome que se deu, aquilo que estava acontecendo, se deu o nome de renovação espiritual. E ele também já avivado, esse pastor Rosivaldo de Araújo, e ele visitou seminários em Recife, e um seminário em Recife, vários seminaristas ali no sistema de internato, estavam começando, às vezes viajavam para suas cidades de origem no período de férias, e aí quando chegavam em suas igrejas, estavam avivadas, porque às vezes eles saíam de algumas cidades, iam para Recife, que tinha um seminário de internato, quando era férias eles voltavam,
passava mês de férias na sua cidade de origem, na sua igreja de origem, e quando chegavam lá se deparavam com aquele movimento, com aquela coisa toda que estava surgindo, e isso começou a incendiar, e aí seminaristas começaram a buscar o Senhor. Inclusive o pastor Zé Rego do Nascimento conta que em um seminário no Rio de Janeiro, eles começaram, alguns alunos se reuniram na biblioteca do seminário para questionar, para perguntar, para ter uma palestra com o pastor Zé Rego do Nascimento sobre o batismo no Espírito Santo. Começaram essa reunião à tarde, e era uma reunião quase que clandestina. A direção do seminário não poderia saber, esse negócio ia pegar para os alunos. Começaram ali à tarde, a reunião terminou lá para as 3 da manhã, eles orando, buscando ao Senhor, sendo cheios do Espírito. Deus foi sábio e pegou logo ali a turma que estava saindo para a formação de novas igrejas. Mas Rosivaldo de Araújo, voltando para Recife, ele conta que muitos alunos estavam avivados, mas estavam recebendo pressão para abandonar a fé e a crença no batismo no Espírito Santo. Estavam sendo pressionados a abandonar, estavam sendo levados a não orar, pedindo o batismo no Espírito Santo. E ali foi o Rosivaldo visitar o seminário em Recife, e alguns alunos sabiam que um dos expoentes naquela época da difusão da renovação espiritual era Rosivaldo de Araújo. E Rosivaldo de Araújo entrou desanimado no seminário, achando que a coisa ia apagar, que a mão do homem ia barrar o mover de Deus. Entrou desanimado, mas de repente ele passa pelo um quarto, vê alunos orando ali, buscando intensamente, dizendo e querendo ser batizado no Espírito Santo. Depois ele reúne no pátio alguns outros alunos que dizem que estão debaixo da pressão, mas estão alegres, vivendo uma vida mais intensa que eles nunca tinham experimentado antes, porque tinham experimentado o batismo no Espírito Santo. E ele saiu dali com um novo ânimo, pegou o coletivo, foi para casa. No coletivo ele mesmo diz que ele começou a pensar: ninguém detém, esse negócio é de Deus, esse negócio é santo, isso é obra santa. E começou a cantarolar esse pensamento que veio a ele, e começou ali, chegou em casa, chegou a mulher, vai escrevendo aí, e daí surgiu o hino Obra Santa do Espírito. Ninguém detém, a obra é santa. Aplauda o Senhor. Ninguém pode parar aquilo que Deus quer fazer. Foi daí, irmãos. Daí porque nós não podemos esquecer. Daí porque nós falamos isso no culto. Daí porque nós damos ênfase a isso em nossos cultos, em nossos estudos, em nossas orações, nos nossos aconselhamentos, nas nossas instruções para os irmãos. Eu poderia citar outras experiências, mas o meu tempo já não permite. Eu ainda nem entrei nos princípios e valores. Eu não entrei nem nos princípios e valores, só falei da nossa origem, da nossa história. Precisa de uma outra conferência, mas quantos estão aprendendo alguma coisa? Outro pilar que serve como base para a formação da nossa identidade são os nossos princípios batistas, nossas crenças, o que é que valorizamos, qual é a ênfase das nossas doutrinas.
em que acreditamos, em que defendemos, qual é a nossa fé como denominação. Cada igreja, cada denominação tem lá o seu corpo doutrinal, em que se acredita, em que se defende, em que se crê. E você, sabe o que você defende? Eu vou só citar aqui que eu não tenho tempo, mas nós vamos ainda mais para frente depois dissertar esses princípios. Se bem que ano passado no nosso retiro nós falamos algumas coisas sobre eles. Princípio que nós batistas defendemos: primeiro, senhorio de Jesus Cristo. Para nós os batistas nacionais, quem é o Senhor e dono, cabeça da igreja é Jesus. Ele é a autoridade suprema. O senhorio de Jesus na vida cristã do indivíduo e na vida da igreja é determinante para a continuidade da nossa igreja. Você já percebeu? Quando eu falei, vou voltar aqui para você fazer um comparativo. Quando eu falei, o que te vem à mente quando você ouve Igreja Mundial do Poder de Deus? Você já sabe o que vem à mente. Agora, quando você fala a respeito de uma igreja batista, você percebe que não vem nenhuma personalidade humana. Você percebe logo? Dá para diferenciar? Por quê? Porque o Senhor da igreja batista é Jesus Cristo. Isso é valor defendido por nós. É Ele que é o Senhor, é Ele que é o cabeça. É o senhorio de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, há muitos senhores e muitos deuses, mas para a igreja só tem um Senhor, é Jesus de Nazaré. Está percebendo com clareza um pouquinho mais quem é você? Segundo princípio, a autoridade das Escrituras, da Bíblia, não é falácia, é prática. Aquilo que nós dizemos, nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Isso significa que apenas as Escrituras, que são os registros escritos da autorrevelação de Deus aos homens, somente as Escrituras possuem a autoridade suficiente para guiar o indivíduo em suas crenças e em seus comportamentos, o seu comportamento. Tem muita gente que diz que a Bíblia é regra de fé e prática, mas tudo ele tem que consultar um profeta daquela igreja. A Bíblia é minha regra de fé para mais, eu vou lá, que o profeta tem para ir, corre para lá e corre para lá e tal. Meios batistas não, é as Escrituras. Cremos em profecias, cremos, mas se elas não baterem de acordo com o que ali está, não deve ser recebido nem crido por nós. É ela que é a autoridade, nela que nós nos baseamos. Há algum grupo que diz que a igreja está acima das Escrituras. É engano e erro. A Bíblia está acima da igreja. A autoridade da Bíblia está acima de qualquer outra pessoa, quer seja ela profeta, quer seja ela apóstolo, quer seja ela guru, quer seja ela rabino, quer seja ela qualquer outro título. Tem gente que diz que tem a Bíblia como regra de fé e prática, mas tem um outro livro, uma outra escritura que tem o mesmo nível de autoridade que a Bíblia. Para nós não, é só a Bíblia. Você percebe que ainda que nós estimulamos você a ler livros evangélicos, porém nenhum deles tem a mesma autoridade do que tem a Bíblia. Todos eles estão submetidos e na tentativa de tentar entender e interpretar alguma coisa da Bíblia, mas não tem a mesma autoridade para nós batistas nacionais. Outros podem acreditar em outras coisas, nós não.
princípio: igreja compostas de membros regenerados e biblicamente batizados. Nós temos falado que é fazer parte da igreja, como nós falamos domingo. Primeiro precisa passar por Jesus. Jesus é a porta para a igreja. Sem converter, sem nascer de novo, pode estar no nosso meio aqui, mas fazer parte da igreja de Jesus tem que nascer de novo, tem que converter, tem que entregar a vida para Jesus. Eu quero fazer parte de uma igreja batista nacional. A primeira coisa que tem que fazer é converter, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus para nascer de novo. Aí sim, vai fazer parte da igreja. Estão entendendo? Por que, amados, isso? A gente vê que tem muita gente aí, no afã de fazer a sua igreja grande, numerosa, para dizer que é relevante, aceita pessoas de tudo quanto é jeito. Pessoas que nunca passaram pela experiência do novo nascimento. E isso tem sido causa de grandes escândalos e problemas no meio da igreja. Porque tais pessoas começam na igreja, daqui a pouco elas são treinadas, chegam à posição de liderança, e às vezes elas estão abrindo outras igrejas, sem nunca terem nascidas de novo. É triste falar isso. Estão entendendo? Porque precisamos conhecer esses valores e princípios. Outro princípio que nós, como batistas, defendemos, que a igreja é uma comunidade local, democrática e autônoma. Isso é costume, isso é prática nossa, isso é defendido num princípio, melhor dizendo, por nós. A igreja é autônoma. A igreja do Senhor, como igreja local, ela não se submete a nenhuma outra organização, nenhuma outra instituição, porque ela reconhece que o senhorio de Jesus Cristo é que está sobre a igreja. Não tem ninguém mais com um mandato maior do que Jesus na igreja. Por isso que nós entendemos que temos uma convenção no sentido cooperativo, mas a igreja, ela é autônoma para decidir as suas decisões, por entender que Jesus é sempre presente, Senhor da igreja. Amém? Um outro princípio que nós defendemos, o princípio da liberdade religiosa e liberdade de consciência. Porque como princípio batista nós valorizamos tanto a capacidade quanto a responsabilidade do indivíduo. Isso é princípio. Os batistas são históricos nisso, em defender tanto a capacidade do indivíduo se autodirigir, como também ser responsável pelo que ele decide. A sua liberdade religiosa, a sua liberdade de expressão e de consciência. Ninguém pode forçar outro a ir contra a sua própria consciência. Por isso, no meio dos batistas não tem esse negócio de manipulação, a manipular aqui você, para você ser um crente batista. Não, liberdade de consciência. Ninguém aqui. E aí você vai entender por que no meio dos batistas, e principalmente batistas nacionais, nós enfatizamos você a estudar as escrituras, você buscar, você pensar por si mesmo, baseado nas escrituras, para não ser manipulado por líder nenhum. Liberdade de consciência. Você não está forçado aqui ou enganado. Nós sim defendemos que cada um deve fazer uso da sua própria consciência mediante as escrituras. Mas tem igrejas e grupos religiosos e seitas que há uma manipulação, uma lavagem cerebral, que as pessoas seguem de maneira cega, sem discernir, sem perceber, sem analisar. Não é isso que nós cremos. E dentro disso aqui, os batistas defendem a separação entre
igreja e Estado. Deixa eu fazer um adendo aqui. Tem se falado muito sobre Estado laico. O Estado laico, dizendo que lá no Estado não defende a religião. Primeiro, quem levantou essa questão de Estado laico foi os crentes, foi os protestantes, os batistas e os presbiterianos. Para saber o quê? Porque o que significa Estado laico? Significa dizer que o Estado não interfere em razões de fé, em razões de crença. Eles não têm autoridade para intervir. Isso significa Estado laico. Pelo contrário, o Estado é levantado para defender a liberdade religiosa. Entenda isso. E alguns esquerdistas estão usando de maneira distorcida a coisa, dizendo: não, o Estado é laico. Mas os seus representantes lá podem sim professar fé. Eles não estão proibidos, porque o Estado laico foi criado pelos crentes, para que o Estado não intervenha, político, do governante, aquele que está no poder secular, não venha intervir e determinar o que deve ser feito na igreja. Vocês estão entendendo? Pelo contrário, quando se fala de Estado laico, ele é responsável, o Estado, para manter a liberdade da expressão de crença e religião, e não tolher. E aí está se usando de maneira invertida, para tolher, para impedir. Não, ele é responsável para manter a liberdade. Entendam isso. Quando você tiver algum debate com alguém: Estado é laico, você sabe o que é Estado laico? Aí você já sabe ensinar, porque o pastor ensinou. Amém? Vou terminar por aqui. Um outro princípio, que já até falei da história, a crença de que o batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação. Isso é defendido por nós. O batismo no Espírito Santo e a realidade dos dons espirituais para a atualidade da igreja é defendido por nós, porque nós experimentamos, porque temos visto isso na Bíblia. Amém? Respondendo a pergunta que eu fiz ainda agora, o que te vem à mente, só para nós encerrarmos, o que te vem à mente quando você ouve a expressão Igreja Batista Nacional? E trazendo mais para o nosso contexto, Igreja Batista Nacional de Pinheiro, o que te vem à mente? E aí o que é mais visto, é claro que a história e os princípios e valores determinam as práticas, mas o que é mais visto é as práticas. O que é mais perceptível é as práticas. Quais as práticas? E aí a gente pode aqui tecer algumas só. O culto. O culto é um culto avivado, espontâneo, livre, dinâmico. Não aquela monotonia, não aquela frieza, não aquela coisa mecânica, mas se dá liberdade. Um quiser glorificar, o outro quiser levantar a mão, o outro quiser se ajoelhar, o outro quiser dar glória a Deus, o outro diz aleluia. Dar essa liberdade no meio do culto, no momento que está aqui reunido para culto. Isso é característica nossa. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. É claro que essa liberdade é com razão de ser. Presta atenção, porque algumas igrejas às vezes dão essa liberdade sem razão. Às vezes o pastor está falando alguma coisa aqui negativa, a irmã dá glória a Deus. É com razão de ser.
é com entendimento. Vocês estão entendendo? Mas há esta liberdade, este culto, a maneira que eles cultuam, há uma liberdade no espírito, sem essa coisa exagerada de... Alguns podem fazer, mas isso não nos caracteriza. Está entendendo? Isso não é determinante. Já algumas igrejas, se não tiver, não é. Na verdade, se não tiver o sapateado, não é a igreja do fogo. No nosso meio alguém pode até ter isso aí, mas isso não é característica nossa. Mas é o culto avivado, alegre, espontâneo, na hora de louvar, na hora de adorar. Sabe outra coisa? Presta atenção. O que te vem à mente? A nossa vida, presta atenção, que muita gente se refere a isso como característica peculiar. A nossa vida em comunhão, a nossa vida em comunidade. Tem muita gente que sente saudade, falta dessa vida em comunidade que nós temos aqui. Isso é característica nossa. Essa interação, essa vida de comunhão, o cuidado mútuo, a assistência mútua, a aproximação mútua dos próprios irmãos. Presta atenção, o que te vem à mente quando fala batizado? Você está começando a captar aí? São essas coisas que nos identificam, nos caracterizam. Sabe qual é a outra coisa que nos caracteriza, identifica? A ênfase no estudo e obediência das Escrituras. Pode saber. Pode saber. Tem pessoas que já chegaram de outras denominações no nosso meio e disseram: olha, quando eu passei tantos anos na igreja tal, mas quando cheguei aqui com pouco tempo conheci mais Bíblia do que tantos anos que eu passei lá. Estou falando isso para mostrar nossas características, não estou desprezando ninguém, eu estou enfatizando nossas características, amém? Estão entendendo? Há uma ênfase no estudo das Escrituras, na prática, na obediência às Escrituras. E isso é visto, quer seja lá simplesmente no grupo de dança, no grupo de teatro, no grupo de oração, todo mundo sabe lá, o líder de cada grupo sabe, ele vai começar a ensinar isso, a passar isso, a instruir, e isso é característica nossa, e nós não podemos abandonar. Equilíbrio é uma outra prática, ou mesmo melhor, um pensamento que norteia nossas práticas. A questão de usos e costumes, vestimenta, adornos, é norteado por modéstia, moderação e decência. É isso que buscamos. Estão entendendo? A gente não é nem 8, nem 80. Nem 8, nem 80. Estão entendendo? Equilíbrio. A nossa igreja, ela é conhecida por equilíbrio nas suas práticas. A irmã pode se embelezar, pode ressaltar a sua beleza? Pode. Desde que não seja aquela coisa chamativa, aquela coisa que chama atenção para ela mesma, aquela coisa exagerada. Porque a Bíblia fala da decência, da modéstia, da moderação. É isso que norteia. Como eu tenho falado, nós não somos assembleanos, mas também não somos mundanos. Estão entendendo? É isso que caracteriza o exercício da consciência cristã, de moderação, de decência em cada um. Amém? Dá para pensar, o que te vem à mente agora, depois do que eu estou falando?
quando você ouve a palavra Batista Nacional, principalmente Pinheiro, aquela igreja que gosta de fazer assim, 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 aquela igreja. Só para finalizar, o governo desta igreja não é o governo centralizado, a forma de administrar não é um único mandando em todo mundo, mas é um governo democrático. E o modelo que nós adotamos aqui é um modelo congregacional de administração representativa, aonde a Assembleia elege uma diretoria, uma liderança, que junto com o pastor da igreja gere os recursos humanos e financeiros da igreja. Não é uma igreja centralizada que tem que vir lá de São Paulo, tudo que nós vamos pregar aqui. Tem igrejas que são assim, que a pregação já vem montadinha e tem que falar. Se o líder lá der um suspiro ou um espirro, o pregador aqui tem que fazer a mesma coisa imitando ele. Não, nós não somos assim. Nós damos a liberdade, a autonomia da igreja. Vocês estão entendendo? Essas coisas são para nós entendermos e valorizarmos a nós mesmos. Amém? Fique de pé. Meu tempo já foi embora. Ainda tem muita coisa para falar, mas temos também o decorrer do ano para a gente conversar. Percebo que hoje foi mais uma aula, né? Mas o que eu quero fazer agora, presta atenção, a palavra do Senhor diz: quero trazer à memória aquilo que me faz ter esperança. Eu quero que você traga à memória as nossas origens, aquela vida de busca de Deus, de busca da presença do Espírito Santo, da manifestação dos dons, do poder de Deus para a tua vida. Nós sabemos de maneira bem clara que a vida cristã só deve ser vivida na sua intensidade, na dependência da presença e do poder do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu quero que você upon my praise as I sing of your love. Holy Spirit, fire burn within my soul as I call on your name. As I call on